Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de instalações elétricas para o curso técnico em eletromecânica. Nosso objetivo hoje é discutir os fundamentos de luminotécnica. Esta aula, pessoal, vai ser dividida em 3 partes e essa é a parte 1. Vamos discutir os conceitos e as grandezas fundamentais, as características e figuras de mérito para comparar diferentes tipos de lâmpadas e luminárias. Vamos falar um pouquinho de alguns tipos de lâmpada. E na parte final, a gente vai discutir o cálculo luminotécnico em si, com suas normas e um exemplo de aplicação. Sem mais delongas, vamos nessa. Vamos aos conceitos e grandezas fundamentais, pessoal. Como estamos falando de luminotécnica, a primeira coisa nós temos que definir é o que é a luz. A luz, que a gente chama de luz visível, ela é de fato a parcela de todo o espectro eletromagnético que a gente tem na natureza, que sensibiliza a retina dos nossos olhos. Tá? E isso cria uma sensação, a gente tem uma percepção disso como uma cor. Então, determinados comprimentos de onda eles são entendidos pelo nosso cérebro como vermelho, alguns comprimentos de onda são vistos como verde e assim sucessivamente. Então, o nosso olho ele não é sensibilizado, por exemplo, por ondas micro-ondas, ondas curtas, por exemplo. E a gente também não é sensibilizado por ondas como raios gama ou raio-x. Bem, esse espectro eletromagnético aí tem diversas aplicações. É importante a gente notar também que tem a questão da radiação que é não ionizante e ionizante. O perigo da radiação ionizante é que ela, em certos níveis, ela pode ser cancerígena, então pode fazer mal para o nosso corpo. Mas até a luz visível, não temos tanto problema com isso. É bem provável que vocês já ouviram falar muito do ultravioleta, questão de usar protetor solar e tudo mais, para evitar aí a taxa de incidência, por exemplo, de câncer de pele. Então essa seria a noção aí, que a gente tem que perceber. Ok, quando a gente vai falar da luz, pessoal, a gente tem algumas grandezas que a gente vai utilizar no cálculo luminotécnico, da mesma forma que, por exemplo, num circuito magnético, a gente define intensidade de campo, densidade de fluxo e fluxo magnético, aqui nós iremos definir algumas grandezas, mas agora para a luz. Então nós teremos o fluxo luminoso, intensidade luminosa, iluminância ou iluminamento e a luminância. Então são as 4 grandezas que a gente vai aprender aqui hoje. Muito bem. O fluxo luminoso, pessoal, a definição dele é o seguinte. Considere que você tem uma lâmpada, e essa lâmpada vai emitir luz, em todas as direções. Quando ela emite luz em todas as direções, significa que ela está irradiando ali uma potência, em uma onda, sob a forma de uma onda eletromagnética, que sensibiliza os nossos olhos. O fluxo luminoso, ele seria a potência total, que essa lâmpada ela está emanando. Então não é a potência elétrica que a lâmpada consome, ela é a potência de saída, que de fato seria a potência dessa radiação aí que é emitida pela lâmpada. Logicamente, uma lâmpada pode emitir diversos comprimentos de onda, como a gente vai ver. Mas para fazer o cálculo do fluxo luminoso, a gente se preocupa apenas com a faixa visível. Por quê? Porque é exatamente isso que causa a sensação de claridade. Se uma lâmpada, por exemplo, ela gerar infravermelho, isso não vai sensibilizar os nossos olhos. E, consequentemente, nós não conseguiríamos perceber a claridade do ambiente. Ok. Então, o símbolo do fluxo luminoso é φ, e a unidade dele é o lumen. Aqui a gente tem, por exemplo, a sensibilidade do nosso olho. Então, o nosso olho realmente ele tem uma capacidade de ver cores, e também isso depende durante o dia e durante a noite, como o nosso olho vai comportar. Mas a gente percebe claramente que a gente está numa faixa aqui em torno de 380 até 780 nanômetros. O humano típico, ele enxerga mais ou menos nessa faixa. Ok. Contudo, pessoal, que antes disso, nós temos aqui alguns exemplos de fontes e qual é o fluxo luminoso que cada uma dessas fontes é capaz de gerar. Para a gente já ter uma noção, uma ordem de grandeza. Então, se a gente pegar uma vela, ela tem uma capacidade ali de gerar um fluxo luminoso em torno de 12 lumens. Agora, se a gente pegar uma lâmpada incandescente, a gente pode chegar a 1380 lumens. E com uma lâmpada fluorescente, a gente pode chegar a 3000 lumens.
Já se a gente for para uma tecnologia mais avançada, né, por exemplo, uma lâmpada de vapor metálico, né, que é uma lâmpada geralmente utilizada em iluminação pública, né, ambientes externos, né, e tudo mais, campo de futebol, né, aí nós já podemos ter iluminações bem maiores, em torno até de 190 mil lumens. Né? Então, essa seria a sacada, né? Dependendo da característica da sua lâmpada, você vai ter uma quantidade de lumens ali sendo gerada. Ok, contudo, né, uma fonte luminosa, né, em linhas gerais, ela não emite a mesma potência em todas as direções. E o que isso causa? Né? A capacidade da sua luminária de iluminar o ambiente, ela não é a mesma em todas as direções. Né? Consequentemente, né, muitas vezes se define também a intensidade luminosa. A intensidade luminosa, pessoal, ela seria a potência de radiação luminosa, mas numa direção específica. Então imagina que, por exemplo, né, num experimento hipotético, eu pegaria aqui colocaria a nossa lâmpada, colocaria ela dentro de uma caixa e teria um orifício. Né? E eu mediria apenas a quantidade de energia que está sendo irradiada por esse orifício. Então isso nos daria uma noção da intensidade luminosa em cada uma das direções. Né? Eu teria que mudar esse orifício de posição para conseguir medir isso. Né? O símbolo, né, da intensidade luminosa é o I, a unidade é o candela, né? E curiosamente isso vem do inglês, tá? Porque a unidade padrão, né, a definição padrão do candela, né, ela vem de uma lâmpada padrão. Então existe uma lâmpada padrão com uma composição específica, né? E lâmpada em inglês é candle, né? E por esse motivo recebe esse nome. Ok, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de intensidade luminosa de algumas fontes, né? Então ela pode variar bastante, viu, pessoal, dependendo da tecnologia. E, por exemplo, se a gente tiver, por exemplo, um holofote, isso vai intensificar e muito, né, em uma determinada direção, a quantidade de candelas que você vai ter. Né? Basicamente, o que você faz com o holofote, né, é concentrar, né, todo aquele fluxo da lâmpada numa direção única, né, ou próximo de uma direção única. Então, isso consegue aumentar e muito, né, a intensidade luminosa para o mesmo fluxo. Então, você tem um fluxo de 1000 lumens, mas ao invés dele estar espalhado em todas as direções, não, ele está concentrado num determinado ponto. Isso que seria um holofote. Né? Perfeito. Ok, como a intensidade luminosa ela varia ao longo do espaço, né, da geometria, e ela depende da geometria da luminária, né? Por exemplo, uma luminária desse tipo aqui, ó, que a lâmpada está dentro de uma caixa, a gente espera que não tenha, né, intensidade luminosa na parte superior. Percebe? Porque exatamente isso aqui está tampado, né? Então não tem como a luz, né, vir aqui para cima. Né? Ela só vai aparecer na parte de baixo da nossa lâmpada. Então é comum, né, mostrar para as luminárias, né, uma curva de distribuição luminosa, que ela nos permite enxergar, né, em que direções a nossa luminária é capaz de gerar as maiores intensidades luminosas. Então a gente teria uma visão, né? A gente sabe que o fluxo ele não é uniforme, a gente sabe o valor total do fluxo, mas a gente não sabe em que direções ele está concentrado. Então, quando a gente plota esse gráfico, essa curva de distribuição luminosa, a gente consegue ver, né, em que direção a gente tem a maior capacidade de iluminar o ambiente. Né? Bem, esse gráfico ele é obtido primeiro considerando que a luminária vai ser reduzida a um único ponto. Né? A gente geralmente considera um plano, né? E a gente pode ter um plano na direção aqui, por exemplo, da luminária, né? Seria longitudinal. A gente teria um plano aqui que seria transversal, 90 graus com o eixo da luminária. E também pode ter um plano diagonal aqui, num determinado ângulo, né? O que é importante perceber, né? Como essa luminária aqui, ela pega lâmpadas tubulares, né? Essas lâmpadas elas estariam aqui, né? Desse comprimento, né? Então a gente gera uma capacidade de iluminamento com essa característica circular. Né? O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que se eu olhar, né, nesse plano, né, num determinado ângulo aqui, por exemplo, no ângulo de 60 graus, eu praticamente não tenho iluminância. Né? Então, como esse gráfico é um gráfico polar, como é que a gente lê ele? Né? A gente tem aqui os ângulos, né? E a gente vai sempre ter a curva e a distância da curva até a origem.
essa distância da curva até a origem, ela define o valor da intensidade luminosa. Então, é sempre a distância da origem. Né? Então, por exemplo, se a gente tivesse uma fonte, né, que aqui é o 0 graus, né, e a gente tivesse um círculo aqui, significaria que a intensidade luminosa ela é a mesma em todas as direções, porque sempre você teria a mesma distância da origem para a curva. Agora, para essa luminária, logicamente, isso não acontece. Ela não consegue gerar, né, intensidade luminosa, vamos dizer aqui para cima. Né? Ela só consegue abaixo da luminária. Portanto, né, nós teremos uma distribuição com essa característica. Né? Então, por exemplo, né, qual que seria a intensidade luminosa que eu esperaria ter, né, com essa luminária se eu tivesse nesse ângulo aqui, né, específico aqui, que é um ângulo de 30 graus. Bem, eu teria que pegar essa distância. Tá? Essa distância da origem até aqui dá em torno aqui de 300. Então, nessa direção, nós teremos uma intensidade luminosa de 300 candelas. Contudo, esse gráfico ele é dado em candelas para 1000 lumens. Por quê? Porque para a mesma luminária, a gente pode utilizar lâmpadas diferentes. E aí a gente teria lumens diferentes. Então, para não precisar ter vários gráficos, eles fazem o gráfico para 1000 lumens. E caso você queira saber, vamos supor que você usa uma lâmpada que é de 500 lumens. Nesse caso, o que você tem que fazer é uma regra de 3. Né? 300 candelas está para 1000, assim como 500 está para o X que você está procurando. E aí a intensidade luminosa, né, se a gente fizesse essa conta aqui, daria 150 candelas. Então esse seria o valor da intensidade luminosa da lâmpada. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Então aqui, né, na verdade, essa curva de distribuição luminosa que a gente vê ali, como eu disse, ela é feita para vários planos. Né? Na verdade, a gente poderia ver um sólido, né, no espaço que definiria para a gente, né, qual seria a superfície ali que tem a mesma intensidade luminosa, né? Por exemplo. Ou então, né, esse sólido definiria o valor de a intensidade luminosa em todas as direções. Né? Mas, logicamente, analisar esse sólido é muito mais complicado. É mais fácil analisar num gráfico, num plano. Né? Então, por exemplo, para essa lâmpada, note que ela não tem aqui uma luminária, né? E, consequentemente, a gente consegue iluminar aqui para cima. Então, a gente consegue ter, né, 60 candelas se você colocar uma lâmpada de 1000 lumens. Se você colocar uma lâmpada de 2000 lumens, seriam 120 candelas nessa direção aqui, 180 graus. Já se a gente vir aqui para esse ponto, né, a gente teria um pouco mais de 100 candelas que essa lâmpada é capaz de gerar. E o máximo que ela é capaz de gerar está nessa direção aqui, ó. Esse ponto aqui. E esse ponto está dando em torno dessa curva aqui, que seria de 140 candelas por 1000 lumens. Bem, agora, se for uma luminária, como eu disse, você não vai ver a parte de cima, né? Você teria um gráfico que definiria a característica dela, por exemplo, no eixo aqui transversal e outro aqui no eixo longitudinal. E você poderia plotar os dois gráficos juntos. Então, essa seria a ideia desse gráfico de intensidade luminosa. Né? Ele permite ver em que direção a lâmpada consegue emanar mais energia. Né? Muito bom. Agora vamos para o iluminamento ou iluminância, é o terceiro conceito. Né? Bem, até agora a gente falou da potência total de radiância que é emanada e também a gente falou da potência emanada numa dada direção. Contudo, quando a gente trabalha com luminotécnica muitas vezes, a gente está preocupado com a iluminação que está chegando numa determinada área. Por exemplo, no piso ou na mesa que a pessoa vai trabalhar. Né? Então, por exemplo, se vai ser um escritório de projeto, você vai ter uma pessoa trabalhando com desenho. Né? Naquela prancheta onde o cara vai estar trabalhando com desenho, né? A gente necessita, né, de um determinado nível de iluminação para executar aquela tarefa. Então, a gente está interessado com a quantidade de luz que está chegando no plano de trabalho. Né? Bem, isso é definido pelo nosso querido iluminamento. Né?
Então, o iluminamento ou iluminância, tá? O símbolo é o E, né? E a unidade aqui é o lux, ele é basicamente a razão do fluxo sobre a área. Tá? Logicamente, né, o fluxo luminoso ele não é uniforme, né? Ele não define, né? Ele não se distribui igualmente no espaço, mas nós teremos, né, um nível de iluminamento médio em função da atividade exercida. Então a gente vai ver que, por exemplo, para trabalhar a gente utiliza em torno ali, por exemplo, de 500 lux. Então você precisa desse nível médio de iluminamento para que uma pessoa consiga exercer uma determinada tarefa no escritório. Se você for pôr uma mesa de cirurgia, por exemplo, você vai precisar de muito mais que isso, centenas, milhares de lux, para conseguir, né, executar aquela tarefa com maestria. Né? Então aqui, só para ter noção da ordem de grandeza, que varia bastante, né, nós temos aqui mais ou menos um dia ensolarado de verão, né, dá em torno de 100 mil lux. Né? Se a gente pegar um dia escuro de inverno, vai dar em torno de 3 mil lux. Né? Uma rua ali bem iluminada vai dar em torno ali de 20 a 40 lux. Né? E por aí vai. Né? Para poder medir esse nível de iluminamento, a gente utiliza um equipamento que é o luxímetro. Né? Então ele é um equipamento, né, que a gente coloca ele, por exemplo, em cima da mesa, né? Ele tem essa folha aqui, né? E baseado na quantidade de luz que chega ali, né, ele consegue dar uma leitura aqui, né, do número de lux que está chegando ali naquela área. Né? Então isso permite verificar, por exemplo, se o projeto foi bem feito ou não com esse aparelho. Né? Ok. Agora vamos para o último conceito. Então vamos relembrar nosso caminho. Fluxo luminoso total. Né? O segundo que a gente discutiu foi intensidade luminosa numa dada direção. Né? Por outro lado, a iluminância, ela definiu para a gente uma densidade, né? Seria a quantidade de fluxo numa certa área. Né? Já a luminância, tá? Ela é a intensidade luminosa de uma superfície dividido pela área da superfície iluminada. Né? E ela vai resultar para a gente, de fato, na sensação de claridade. Tá? Então, quando a gente pensa no fluxo luminoso da lâmpada, né, ou quando a gente pensa a gente não consegue ver essas variáveis. Por quê? Porque a gente só consegue ver o que é refletido. O nosso olho é sensibilizado pela parcela do fluxo luminoso, que é, de fato, refletido. E qual que é o problema, né, dessa reflexão? Né? Bem, primeiro, o material aqui que constitui o plano de trabalho, ele pode absorver uma parcela, né, da potência de radiação luminosa. Né? Então, apenas uma parcela dessa energia que está vindo da lâmpada é que de fato vai atingir os nossos olhos. Né? A gente poderia calcular, né, essa quantidade aí de luminância, né, que é a sensação de claridade, né, se a gente pensar na intensidade luminosa, se a gente conseguisse considerar aqui a área, né, do seu plano de trabalho, e esse ângulo alfa, né, porque de fato essa aqui seria a área aparente, né, desse plano de trabalho, né, visto que tem um ângulo oblíquo ali, né, entre a linha do campo de visão e o plano de trabalho. Ok, né? Então, isso aqui, né, quando a gente olha a irradiância refletida, né, a gente espera que ela seja menor do que a que está incidindo, né? Então, a gente precisaria saber, e geralmente não é trivial saber, né, medir essa variável. E por esse motivo, né, já que não é trivial medir a intensidade luminosa que é refletida, a gente tem uma definição alternativa para a luminância, que seria um fator vezes a iluminância, em lux, dividido por π. E essa constante, ela é denominada refletância ou coeficiente de reflexão da superfície. O que é isso? Né? Isso mede quão bom é o seu material para refletir, né, o fluxo luminoso. Então, basicamente, ele é uma razão entre o fluxo refletido e o fluxo incidente. Se a gente tivesse um plano de trabalho branco ideal, tudo ia ser refletido.
E, consequentemente, a gente teria aqui que esse fator de refletância seria igual a 1. Por outro lado, se eu tivesse um plano de trabalho que fosse negro ou escuro, eu teria uma refletância baixa. Grande parte daquele conteúdo iria incidir. Então, olha que legal. A mesma iluminância, né? Se eu pegar a minha lâmpada, né? E ela vai gerar uma determinada iluminação na mesa, né? Mas dependendo da cor da mesa, né, eu posso ter resultados diferentes de sensação de claridade. Porque o nosso olho é sensibilizado considerando a reflexão. Bem interessante isso, né? Então, essa reflexão aí, pessoal, vai depender muito do material. Então, por exemplo, se a gente pegar um tijolo, pode variar de 5 até 25 a refletância. Né? Se a gente pegar um esmalte branco, em torno de 65 a 75. Né? O gesso, em torno de 80, reflete bem. E aqui a gente também tem as cores. Então, se eu pegar o vermelho, reflete 20 até 35%, né, por cento apenas. Se eu pegar o preto, de 5 a 10. Né? Então, conclusão, né? Se você tiver um ambiente que tem essa cor, para a mesma lâmpada, esses ambientes eles vão parecer mais escuros. Interessante, né? Ok, então vamos resumir aqui os conceitos então para finalizar essa parte. Bem, a intensidade luminosa seria o fluxo luminoso numa dada direção. O fluxo luminoso contempla tudo que a lâmpada é capaz de gerar, em todas as direções. Né? Mas só importa para a gente, né, para fins de dimensionamento, o que chega, por exemplo, no plano de trabalho ou a nível do piso. Né? É exatamente essa razão entre o fluxo, né, efetivo que está sendo gerado ali pela lâmpada ou luminária e a área que a gente precisa para fazer o projeto luminotécnico. E além disso, a gente tem a iluminância que de fato define a sensação de claridade. Então, por exemplo, a mesma lâmpada, né, se você tiver com um livro em cima da mesa, o livro vai parecer muito mais claro do que a mesa. Exatamente porque o livro tem as folhas brancas, enquanto a mesa ali é escura. Né? Então a gente vai perceber que na hora de fazer o projeto luminotécnico, as cores elas vão afetar. Né? Então é bem interessante perceber isso. Ok. Agora vamos para a segunda parte aqui, falar um pouco sobre as características e figuras de mérito, né, para comparar diferentes tecnologias de lâmpadas e luminárias. Bem, existem diversos tipos de lâmpada, né? Então tem as lâmpadas incandescentes, as lâmpadas de descarga, que aí elas contemplam as lâmpadas fluorescentes, vapor de mercúrio, as lâmpadas de vapor metálico, multivapor metálico, e também nós temos as lâmpadas LED, tá bom? Nós vamos discutir as características técnicas dessas lâmpadas, tá? Na segunda parte da nossa aula. Agora o que a gente vai aprender são algumas figuras de mérito que vão permitir que a gente compare lâmpadas, tá? Para compreender por que uma tecnologia pode ser mais interessante que outra num determinado cenário. Então, as figuras de mérito que veremos aqui são 5. Eficiência energética, vida útil, temperatura de cor, índice de reprodução de cor e o rendimento. Vamos lá. A eficiência energética é o seguinte, pessoal. Quando a gente compra uma lâmpada, por exemplo, incandescente, de 100 watts, a gente espera ter, por exemplo, 1000 lumens. Se eu conseguir uma outra lâmpada, por exemplo, fluorescente, de 20 watts, né, mas que gere os mesmos 1000 lumens, isso quer dizer que a nossa lâmpada fluorescente ela é mais eficiente. Ou seja, para gerar o mesmo nível de iluminamento, ou o mesmo fluxo luminoso, de fato, para ela gerar o mesmo fluxo luminoso, você precisa de menos energia elétrica. É como se o processo de conversão de energia da lâmpada, o processo que converte de fato eletricidade em luz, ele é mais eficiente. Né? Então aqui a gente tem um gráfico bastante interessante que permite comparar diversas tecnologias. Então se a gente pegar as lâmpadas incandescentes e halógenas, ela tem as piores eficiências energéticas. E é por isso que a gente vai ver que essas lâmpadas, né, elas praticamente desapareceram do mercado. Né? De fato, não por uma força apenas das pessoas, né, mas também por um vigor de uma lei, né, que começou a exigir lâmpadas cada vez mais eficientes para o cliente final. Né? Bem, aqui também temos as lâmpadas mistas, né, então a eficiência está só aumentando. Né?
Aqui a gente tem uma lâmpada fluorescente compacta, e aqui nós temos as lâmpadas, né, de vapores metálicos, tá? As lâmpadas de vapores metálicos, elas são as lâmpadas mais eficientes que existem, tá? Só que elas são mais caras. Então a gente não costuma utilizar esse tipo de lâmpada, por exemplo, na casa da gente, né? Geralmente você utiliza esse tipo de lâmpada em iluminação pública, iluminação de, por exemplo, monumentos, estádio de futebol, né? Então aí você acaba indo para esse tipo de lâmpada mais potente, né? Mas é uma característica importantíssima, né? Que vai permitir a gente comparar, entender por que a lâmpada LED, né, ela se tornou tão popular, né, nos últimos anos aí. Ok. Além disso, nós temos a vida útil, né? A vida útil seria a durabilidade esperada, tá, da sua lâmpada, tá? Então, se a gente pegar uma lâmpada incandescente, né, a vida útil dessa lâmpada esperada é em torno de 1 ano. Então, todo ano você tem que trocar a lâmpada, né? Logicamente, isso vai depender do consumo. Se essa lâmpada funcionar 5 minutos por dia, ela pode durar 20 anos, né? Contudo, né, se essa lâmpada ela funcionar 8 horas por dia, ela não vai durar muito, né? Ok. As lâmpadas halógenas, né, elas são a evolução da lâmpada incandescente, né? Apesar da tecnologia ser bem antiga, tá? Mas ela é uma evolução da primeira, né? E a gente já consegue uma vida útil para chegar até 3 anos. Agora, se você for pôr uma lâmpada fluorescente, né, ela pode durar mais, pode durar 5, 6 anos. Né? E a lâmpada LED, ela dura ainda mais. Tá? Então ela tem uma vida útil maior. Né? Na verdade, a lâmpada LED, o que limita ela nem é a própria lâmpada. Né? Geralmente o que queima é o circuito de acionamento dela, o driver. Né? Ele não consegue ter a mesma vida útil da lâmpada. Né? Então isso acaba, né, sendo bastante vantajoso. Né? Por exemplo, você pode substituir uma lâmpada de 40 watts incandescente por uma lâmpada de 4 watts de LED. Então ela é mais eficiente, né, em termos de eficiência energética, e também ela tem uma vida útil maior. Por isso que ficou tão popular. Né? Ok, um outro ponto aqui agora que tem um cunho mais voltado para a arquitetura, né, que são profissionais arquitetos que utilizam muito a questão de iluminação de interiores, né, para dar uma determinada característica para o cômodo, né? A gente tem aqui a temperatura da cor, tá? Esse negócio de temperatura da cor é um negócio interessante, pessoal, porque as pessoas sempre têm muita dificuldade de medir cor. Então, como que a gente mede uma cor? Né? Então, existe uma característica bastante interessante dos materiais, né? Que você pegar um material, né, e começar a aquecê-lo, né, à medida que a temperatura dele for aumentando, ele vai emitindo cores diferentes, tá? É até por isso que a gente tem estrelas de cores diferentes, né? Exatamente isso está relacionado às temperaturas, né, nas estrelas, né? Bem, então se a gente pegar, por exemplo, uma luz quente, né, ela é uma luz que ela dá uma noção mais pro amarelo, pro laranja, entendeu? Então, geralmente, isso corresponde, por exemplo, a uma temperatura numa barra de ferro, por exemplo, em torno ali de 2.700 Kelvin, né? Na verdade, abaixo de 3.300 Kelvin, né, a gente ainda considera que é uma luz quente. Entre 3.300 e 5.300, né, a gente tem ali já uma luz que é conhecida como luz neutra. Então ela ainda tem algum tom de amarelo ali, né, ela começa a caminhar ali para o azul, talvez. Né? Então se você aquecer esse material até 5.000 graus aí, 5.000 Kelvin, né, a gente chegaria nessa cor mais azulada. E à medida que você vai aumentando essa temperatura, ele vai ficando mais azulado. Né? E aí a gente tem uma luz fria. Né? As luzes consideradas frias, elas são acima de 5.300 Kelvin. Tá? Isso é um conceito que às vezes confunde, pessoal, porque a cor quente, de fato, ela é uma cor que tem uma temperatura menor. Né? No material, por exemplo, um pedaço de ferro na temperatura menor, você vai conseguir ver ele com tons quentes. Né? Isso é porque, na verdade, o termo luz quente, ele quer traduzir para você que isso te dá uma sensação de calor. Então, uma luz vermelha, o laranja, ele dá uma sensação de calor. Enquanto o azul, né, ou um tom de branco já caminhando para azul, ele já dá uma sensação mais de frio. Né? E por esse motivo, né, a gente tem essa nomenclatura, luz quente, neutra e fria. Ok.
Existe uma questão legal também que relaciona, né, a temperatura da cor e a iluminância, né, do ambiente e o conforto. Por quê? Se a gente tiver, por exemplo, uma luz muito branca, né, isso pode eventualmente gerar um desconforto. Se eu tiver também uma lâmpada, né, que tem uma temperatura baixa, uma lâmpada amarela, mas que ela seja muito forte, isso também pode causar desconforto no usuário, né? Então, meio que existe essa faixa tênue e os fabricantes de lâmpada sempre tentam colocar as lâmpadas dentro dessa faixa de conforto, né? Para não incomodar, né? Ok. Aqui a gente tem um exemplo, né, do efeito da temperatura de cor, por exemplo, no ambiente. Então, é o mesmo ambiente com 3 linhas de lâmpada diferentes. Então, você percebe o ambiente sob uma forma diferente, né? Você percebe até o sofá, né, com uma característica diferente. E também se repara nessa imagem, né, que tem, por exemplo, essas frutas, né, como que a luz quente ela realça, por exemplo, o vermelho aqui, né, essa cor mais avermelhada, laranja, né, enquanto nesse caso o vermelho ele caminha mais para um roxo, né, então ele fica um tom mais apagado, né, mais pálido, né. Então até o pessoal que tira fotografia, por exemplo, de frutas, né, para fazer propaganda na TV e tudo mais, né, eles sempre se preocupam em utilizar cores mais quentes, exatamente para realçar a fruta, né, e parecer que ela está mais saudável e mais apetitosa, né? Então é uma questão interessante, né? Se a gente pensar, restaurantes geralmente eles caminham para utilizar cores quentes, né? Torna o ambiente mais confortável ali, né? E tende a abrir até o apetite da pessoa, né? Geralmente eles usam tons de amarelo, né? É bem interessante isso. Bem, então a luz quente ela nos traz, né, uma sensação mais ali de conforto e relaxamento, né? A luz fria geralmente é usada em ambientes que necessitam de um maior nível de atenção, né? E por quê? Né? Porque quando a luz ela é branca, né, ou ela caminha para o azul, realça muito o contraste das coisas, né? Você consegue perceber mais os contrastes quando você usa uma luz branca, né? Mas tem um ponto interessante que a temperatura da cor, né, ela não tem nada a ver, né? Ela não tem relação direta com o consumo da lâmpada, tá? Então você pode ter uma lâmpada, né, com uma luz quente, né, e ela ter baixo consumo, tá bom? Outra questão interessante é que mais claro não quer dizer que é mais potente, né? Então, se você pegar duas lâmpadas, uma lâmpada incandescente, né, que geralmente é uma lâmpada com uma temperatura de cor ali menor, né? Ela caminha mais para os tons quentes. Ela é uma lâmpada que ela deixa o ambiente mais escuro, né? Ele fica um pouco mais escuro. E quando você coloca uma luz branca, você consegue perceber muito mais os detalhes dos móveis e do ambiente e tudo mais, né? Geralmente os arquitetos eles fazem algumas jogadas com as temperaturas das cores exatamente para dar destaque em algumas coisas, por exemplo, no design do cômodo, né? Então é muito comum utilizar, né, elementos aí com temperaturas diferentes no mesmo ambiente, né, para fins de decoração. Outra questão legal é o índice de reprodução de cor, tá? Então, pessoal, o índice de reprodução de cor, né, ele basicamente tenta medir a capacidade da lâmpada de reproduzir cores, né? Então, por exemplo, um objeto que tem uma determinada cor, verde, né, como ele aparenta sob a iluminação daquela lâmpada? Então, basicamente se compara com uma referência, né, e a gente, comparando essa referência, dá uma nota. E aí a gente conclui, né, se de fato essa lâmpada tem um bom índice de reprodução de cores ou não. Muito bem. Essa classificação antigamente, né, ela baseava apenas em 8 cores, tá bom? Hoje já se consideram 15 cores, tá? Para fazer essa reprodução, são todas essas cores que vocês estão vendo aqui, né? Lembrando que essas aqui elas se tornaram muito importantes por causa da lâmpada LED, tá? Porque as primeiras lâmpadas LED, elas não tinham uma quantidade muito grande, né, de espectro de luz na faixa do vermelho, tá? E o que isso resultava, né? Você não tinha um bom índice de reprodução de cores para cores vermelhas, por exemplo, né? Então, por esse motivo, né, eles adicionaram essas questões aqui exatamente para medir a capacidade da lâmpada LED de reproduzir essas cores mais quentes e principalmente, né,
para verificar se elas atenderiam ao requisito do design, né? Hoje isso já está bem melhor, né? Então, se você comparar uma lâmpada LED de 5 anos atrás para uma lâmpada LED hoje, né, esse índice R9 dela aqui melhorou bastante, né? Aí, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver muita coisa da área de arquitetura discutindo, né, até de eletricidade, discutindo essa questão desse R9 aí, né? Então, qual que é a ideia do índice de reprodução de cor, né? Basicamente, a gente vê aquilo que reflete. Se a minha lâmpada, por exemplo, ela não gerar um espectro vermelho, eu não consigo enxergar essa maçã com vermelho, né? Na verdade, ela iria absorver grande parte do conteúdo e eu ia ver essa maçã muito escura, quase preta. Agora, se tem o conteúdo vermelho na luz, a nossa maçã vai refletir esse vermelho e aí nós iremos conseguir perceber a cor dela, né? Aqui a gente tem, por exemplo, né, comparando aqui, os espectros, né, de irradiação de cada tipo de lâmpada. Então, olha que legal, né? Aqui a gente teria a luz do dia, então a gente tem todas as cores, logicamente, né? A gente observa que a lâmpada incandescente e a lâmpada halógena, elas conseguem representar muito bem aqui a faixa do vermelho, do amarelo, né? Já para o LED, a gente já percebe que ele não consegue gerar tanto conteúdo vermelho, como no caso da luz do dia e das lâmpadas incandescentes e halógenas. Então isso aqui, né, o fato desse vermelho aqui estar baixo, significa que os LEDs não conseguem representar muito bem a luz vermelha. Mesma coisa para a lâmpada fluorescente. Você percebe que ela tem muito pouco aqui de conteúdo na faixa do vermelho, né? Então a diferença, né, se a gente pegar o mesmo se a gente pegar um mesmo material aqui, né, uma salada de frutas aqui, né, e a gente tentar comparar, né, para diferentes lâmpadas, a gente consegue perceber claramente, né, que, por exemplo, com lâmpadas fluorescentes, metálicas, fica bem mais apagado do que quando a gente tem uma lâmpada incandescente, né? Então hoje a gente já tem LEDs aí que já estão conseguindo índice de reprodução de cor em torno de 80, né, 85, né? Geralmente é o que a gente... a norma ela exige para algumas aplicações, né? Mas agora, se a gente pegar lâmpadas para uso externo, por exemplo, lâmpadas de vapor de sódio ou vapor de mercúrio, são lâmpadas que têm um índice de reprodução de cor péssimo. Mas ela não é para reproduzir cor de fato, ela é para usar iluminação externa, né? Então, a gente sempre tem que ter em mente nessa questão da aplicação, né, e do tipo de lâmpada que a gente vai usar. Então, geralmente, esse índice varia de 0 a 100, né? A gente dá uma nota 100 ali para a luz do sol e acima de 70 ali, 50, 70 moderado, entre 70 e 85 é bom e maior que 85 é excelente, né? Só para vocês terem uma noção, as lâmpadas halógenas incandescentes chegam praticamente em 100, né? E esse índice ele também, né, tem muita gente que fala do índice R9, que seria a capacidade, né, exatamente de representar o vermelho, né, que algumas lâmpadas LED aí no começo não tinham. Ok, aqui também tem um mapa que mostra pra gente o índice de reprodução de cor aqui em relação à temperatura da cor. Então a gente nota que não tem muito a ver, né? A gente consegue, né, índices de reprodução de cor relativamente altos, mesmo com lâmpadas ali caminhando, né, para a faixa de luz fria, né? Então a gente está na faixa intermediária para luz fria, né? Então a gente percebe que não existe muito essa relação, né? Mas a gente tem que olhar, né? Dependendo da série de lâmpada que a gente está trabalhando, a gente vai ter características completamente diferentes de reprodução de cor, né? Então, por exemplo, dessa série para essa, a gente percebe uma queda brusca desse índice, né? Show de bola. Ok, outro ponto aqui, pessoal, seria o rendimento, tá? O que é o rendimento, né? Então, esse aqui não tem a ver com aquela eficiência energética, é outra coisa. O rendimento ele é uma figura de mérito para comparar luminárias, tá? Ele basicamente é a razão entre o fluxo luminoso emitido pela luminária, ou seja, aquilo que a gente tira aqui do lado de fora, e o fluxo de luminoso que de fato é gerado pela lâmpada. Então são duas coisas diferentes, né? E logicamente, né, a gente espera que o fluxo emitido pela luminária seja menor do que o fluxo gerado pela lâmpada, tá? Então a gente teria uma perda ali exatamente porque essa superfície, por mais refletora que ela seja,
ela não vai ter ali uma refletância igual a 1. E, consequentemente, nessa luminária a gente esperaria ter um pouquinho de perda de potência ali, de radiação. Bem, esse rendimento depende da ótica da luminária, do projeto da luminária e da temperatura de operação. Mas, poxa, se a luminária ela retira, né, ela causa essa perda, por que a gente utiliza ela? Exatamente para evitar, pessoal, o ofuscamento. Né? Se a gente tiver muita luz no ambiente, né, na hora que a pessoa chegar e sentar, por exemplo, na mesa e estiver olhando para o monitor dela, pode ser que essa luz reflita no monitor e a gente tenha, por exemplo, um desconforto para poder trabalhar. Então a luminária, ela geralmente tem grades ali na frente, né, ou tem um difusor, ou um louver, alguma coisa do tipo, exatamente, né, para ajudar, né, a controlar esse ofuscamento e evitar que ele aconteça. Né? Logicamente, né, essas duas coisas são contrárias. Né? Se você quer um maior rendimento, você vai ter um menor controle de ofuscamento. Se você tem um menor rendimento, você vai ter um maior controle de ofuscamento. Então é assim que funciona. Né? Então é muito comum usar difusores, aletas, refletores, né? Exatamente para tentar fazer esse controle, mas, logicamente, isso vai afetar o rendimento. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até a parte 2 do nosso vídeo.